Holocausto. 6 dúvidas que você já pesquisou no Google sobre o genocídio. Em entrevista, o escritor e pesquisador Paulo Resulti respondeu algumas das principais perguntas populares sobre o Holocausto. O Holocausto compreende um período de horror e atrocidades que marcou a história da humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. Entre 1933 e 1945, o regime nazista, liderado por Adolf Hitler, perseguiu e assassinou sistematicamente milhões de judeus. A perseguição nazista não se limitava aos judeus. Outros grupos também foram vítimas da ideologia genocida, incluindo pessoas com deficiências, homossexuais, comunistas, opositores políticos em geral, ciganos e outros grupos. Dentre as leis discriminatórias e os campos de concentração, o Holocausto ficou conhecido como uma mancha na história da humanidade. Exatamente por ser um assunto delicado, o Holocausto também levanta muitas dúvidas, devido à sua complexidade. Por que o Holocausto tem esse nome? Resulti explica que a palavra Holocausto vem do grego holó, todo, e caustos, queimado, e era originalmente usada para indicar um sacrifício religioso em que a vítima era queimada. Esse termo foi usado na tradução grega da Bíblia para descrever um antigo ritual judaico, ocorrido no Templo de Jerusalém, no qual os fiéis faziam oferendas que eram queimadas. Na Idade Média, o Holocausto passou a ser usado, por extensão, para indicar massacres. Entretanto, foi a partir dos anos 1960 que a historiografia passou a utilizar esse termo para se referir ao massacre de vítimas do regime nazista nos anos 1940. O termo usado pelos próprios judeus é Shoah, que significa catástrofe em hebraico, diz Paulo. O que o Holocausto defendia? O termo Holocausto é posterior e não era usado na Segunda Guerra. Os nazistas utilizam o eufemismo solução final para o extermínio de massa dos judeus, que foi conhecido como Holocausto. O objetivo da solução final era eliminar todos os judeus da Europa. Quem libertou os judeus dos alemães? O primeiro campo de concentração a ser liberto foi o de Majdanek, na Polônia, com a chegada de tropas soviéticas em 23 de julho de 1944. Segundo Resulti, foram os soviéticos os responsáveis pela libertação da maior parte dos campos de extermínio, localizados na Polônia, e pela descoberta do que acontecia internamente. O maior de todos, Auschwitz, foi acessado pelas tropas em 27 de janeiro de 1945. Os outros campos, que ficavam na Alemanha, foram libertos pelos norte-americanos, disse em contraponto. Por que os nazistas se chamavam de socialistas? O nome original do partido que ficou conhecido como Partido Nazista, embora nunca oficial, era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Essa era uma organização ultranacionalista minúscula, que, embora não fosse contrária à organização capitalista, defendia que a riqueza da Alemanha deveria ser dividida entre os trabalhadores, mas apenas os de origem ariana, conforme informado por Paulo. Foi ideia de Adolf Hitler acrescentar o termo socialista ao nome da organização, com o objetivo de atrair trabalhadores com ideias mais à esquerda. Assim, ela ficou conhecida como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mais tarde, todas as lideranças de esquerda foram sumariamente executadas na chamada Noite dos Longos Punhais, em 30 de junho de 1934. O que aconteceu com os soldados alemães? Resulti afirma que a situação dos soldados depende de quem teria os capturados. Tropas soviéticas e canadenses, por exemplo, tinham maior probabilidade que as norte-americanas de executar os alemães capturados em vez de mantê-los prisioneiros. A maioria dos prisioneiros de guerra, de baixa patente, recebeu a liberdade nos anos seguintes à guerra. Entretanto, os capturados pelos soviéticos, quando não eram executados, acabavam enviados para campos de trabalhos forçados. Alguns só retornaram a seu país em 1956. Por outro lado, alguns oficiais de alta patente foram julgados com outros líderes nazistas por um tribunal criado especialmente, no chamado Julgamentos de Nuremberg. Como foi o Pacto de Não Agressão? O Pacto Germano-Soviético foi assinado em 23 de agosto de 1939 pelos ministros das Relações Exteriores da União Soviética e da Alemanha, razão pela qual também ficou conhecido pelo nome deles, Pacto Molotov-Ribbentrop. Oficialmente, o acordo previa que os dois países concordavam em uma política de não agressão mútua, ou seja, que não atacariam reciprocamente e não participariam de tratados com outras potências que prejudicassem os interesses da outra parte. Entretanto, também havia uma parte secreta que determinava a divisão de uma área do leste europeu entre as duas nações. Por essa determinação, a Polônia era dividida entre a Alemanha e a União Soviética. A invasão desse país pelos alemães, em 1º de setembro, deu início à Segunda Guerra Mundial.
Os soviéticos ocuparam a outra metade 2 semanas mais tarde, diz Paulo. O pacto Molotov-Ribbentrop foi rompido pela Alemanha em junho de 1941, quando tropas alemãs invadiram a União Soviética, levando ao país a entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados.